Hannah Foster nasceu em 31 de agosto de 1985, em Hampshire, na Inglaterra. Era uma pessoa amigável, gentil e que adorava ajudar os outros, o que fazia com que seu desejo de se tornar médica não fosse surpresa. Para ser aceita na faculdade de medicina e ter sucesso, precisava tirar boas notas, e sua família sempre a apoiou na busca por seus objetivos. Fora dos estudos, Hannah levava uma vida social bastante ativa. Durante o ensino médio, ela saía frequentemente e passava os fins de semana com seus amigos. No dia 14 de março de 2003, Hannah decidiu fazer uma pausa nos estudos e sair com sua amiga Helen. Por volta das 8 horas, elas foram a um bar para comer algo e beber um pouco. Era um bar frequentado por pessoas de meia idade, um ambiente que não combinava muito com as duas jovens. Depois de algum tempo, decidiram ir para outro lugar, onde passaram a noite se divertindo. Quando chegou a hora de ir embora, uma câmera de segurança capturou as duas andando na rua em direção ao ponto de ônibus. Em um determinado momento, Hannah decidiu ir para casa a pé, pois o ponto ficava a cerca de 1 quilômetro de sua residência e ela achou que não precisava esperar o ônibus. Helen se despediu quando o ônibus chegou, e essa foi a última vez que se viram. Depois disso, Hannah começou a caminhar em direção à sua casa. No entanto, as horas passaram e Hannah não chegou. Às 5 da manhã, sua família estava extremamente preocupada. Se ela tivesse decidido dormir na casa de uma amiga, teria avisado por mensagem ou telefonema. Seu celular estava ligado, mas ninguém atendia. Antes de irem à polícia pela manhã, os pais de Hannah falaram com Helen para saber o que tinha acontecido na noite anterior. Helen contou onde haviam estado e o que tinham feito. Eles também ligaram para outros amigos de Hannah para ver se alguém a tinha visto, mas ninguém sabia de seu paradeiro. Após a chamada, a polícia foi até a casa da família para conversar com eles. Um grupo de policiais saiu para iniciar as buscas, percorrendo a rota que Hannah teria feito ao voltar para casa. Em casos de desaparecimento, a última pessoa a ver a vítima é geralmente considerada suspeita. Nesse caso, Helen se tornou o foco das investigações. Interrogada pela polícia, Helen explicou que foram a um bar e depois se despediram no ponto de ônibus. As câmeras fora do bar e do ponto de ônibus confirmaram a história de Helen. Ficou claro que ela estava colaborando e, em pouco tempo, foi descartada como suspeita. Durante o período em que esteve desaparecida, o telefone de Hannah permaneceu ligado, o que permitiu rastrear seus movimentos. Parecia que Hannah e seu celular estavam passando rapidamente por diferentes lugares, levando a polícia a concluir que ela estava dentro de um carro. Os policiais solicitaram à operadora de telefonia o histórico de chamadas e mensagens. Um registro chamou a atenção. Na madrugada do dia do desaparecimento, uma chamada foi feita do celular de Hannah para o número de emergência do Reino Unido. Essa chamada foi listada como uma chamada silenciosa. A operadora atendeu, mas não ouviu ninguém do outro lado da linha. Ela pediu que, se alguém precisasse de ajuda, pressionasse uma tecla, mas nenhuma tecla foi pressionada. Alguns policiais decidiram revisar a chamada, aumentando o volume para ouvir melhor. Na gravação, era possível ouvir uma conversa entre uma garota e um homem. A conversa foi codificada e compartilhada com a mídia, mas a gravação original nunca foi divulgada. A partir da chamada, os policiais deduziram que Hannah estava em um carro e que o homem ao telefone tinha sotaque sul-asiático. Continuando as investigações, os detetives perceberam que o celular de Hannah ainda estava ativo e tentaram determinar sua localização aproximada. Identificaram que estava em Portsmouth, a cerca de 30 quilômetros de onde Hannah havia sido vista pela última vez. Determinar o local exato levaria algumas horas. A bolsa de Hannah, contendo seu celular, foi encontrada em um ponto de coleta de lixo, o que representou um sinal alarmante para a polícia. O caso passou a ser tratado como um sequestro, mas, após a descoberta de alguns pertences pessoais, acreditaram que poderia se tratar de um homicídio. Infelizmente, em 16 de março,
O corpo de Hannah Foster foi encontrado. Estava em uma área rural, entre arbustos, e ela havia sido estrangulada até a morte. Havia marcas de estrangulamento em seu rosto e pescoço e arranhões profundos em seu corpo, indicando que ela lutou por sua vida. Exames forenses revelaram que ela havia sido estuprada antes de ser assassinada, e uma amostra de DNA na forma de sêmen foi coletada de seu corpo. Com base nessa evidência, a polícia fez uma busca no banco de dados de criminosos registrados, mas não encontrou nenhuma correspondência. O DNA foi então guardado para referência futura. Analisando imagens de câmeras de segurança, os detetives esperavam encontrar algo e passaram centenas de horas examinando vídeos dos locais por onde seu telefone passou. Por fim, descobriram que ela havia sido sequestrada e levada até o local onde foi encontrada em uma van branca que aparecia repetidamente nas imagens das câmeras. Embora não pudessem identificar a placa do veículo, sabiam o modelo e que apenas 10 unidades dele estavam registradas no país, o que facilitou o trabalho da polícia. Os detetives suspeitavam de um homem sul-asiático, entre 35 e 40 anos, possivelmente vindo do Paquistão, Bangladesh ou Índia. Alguns dias após a descoberta do corpo, a investigação tomou um novo rumo com a identificação de um suspeito: Maninder Singh Kohli. Maninder, natural da Índia, era pai de 2 filhos e residia em Southampton. Tinha vivido por muitos anos na Inglaterra e possuía uma van branca. Trabalhava como motorista de transporte e seu trajeto coincidia com os pontos relatados à polícia. Ele foi denunciado por seu chefe, o gerente da empresa. No dia do desaparecimento de Hannah, Maninder chegou ao trabalho visivelmente nervoso e agitado, com arranhões no rosto, o que levantou suspeitas em seu superior. Maninder não tinha antecedentes criminais nem na Índia, nem no Reino Unido, e era considerado um cidadão exemplar em ambos os países. Seus vizinhos o descreviam como um homem muito trabalhador. Apesar de sua ficha limpa e de não corresponder ao perfil de alguém capaz de cometer um assassinato, a polícia decidiu investigar Maninder. Um mandado de busca foi emitido para a van que ele utilizava, encontrada estacionada em frente ao local de trabalho. Era estranho que ele tivesse deixado o veículo ali. Análises realizadas no banco traseiro da van revelaram que o sêmen encontrado correspondia ao da amostra coletada no corpo de Hannah. Além disso, havia sangue no banco traseiro, identificado como de Hannah Foster. Com essas evidências, Maninder foi apontado como o principal suspeito. No dia 19 de março, a polícia decidiu ir até a casa de Maninder para interrogá-lo, mas sua esposa informou que ele não estava em casa e que havia viajado para a Índia para visitar sua mãe. O fato de seu irmão ser policial na Índia deixou os detetives bastante preocupados. Eles temiam que Maninder nunca fosse capturado, e seus receios se confirmaram quando o governo indiano não respondeu aos pedidos iniciais. O pai de Maninder apareceu na televisão indiana afirmando que, se seu filho tivesse cometido um assassinato, deveria pagar pelo que fez. Já o advogado de Maninder alegou que ele estava sendo falsamente acusado e que era inocente. Ninguém sabia ao certo onde o suspeito estava. A família de Hannah se sentia impotente e clamava pela prisão do assassino de sua filha. Diante da inércia dos governos britânico e indiano, a família de Hannah decidiu ir até a Índia para acelerar o caso. Eles concederam entrevistas à mídia indiana e distribuíram panfletos com a foto de Hannah, oferecendo uma recompensa a quem fornecesse informações úteis. Poucos dias após a chegada de Maninder ao país, um taxista entrou em contato com as autoridades britânicas. Ele relatou que um homem muito parecido com o suspeito havia pego um táxi e se apresentado como Mike, dizendo que era entregador na Inglaterra e estava de férias na Índia. Apesar das informações fornecidas pelo taxista, elas não foram suficientes para localizar Maninder, e o caso foi temporariamente arquivado.
um ônibus que seguia para o Nepal foi parado durante uma fiscalização de rotina. O rosto de Maninder havia sido amplamente divulgado nas notícias locais, permitindo que um policial o identificasse. Como não havia acordo de extradição entre Nepal e Reino Unido, presumiram que ele estivesse tentando chegar a Nepal. Maninder já havia assumido uma nova identidade, mudado de aparência, conseguido um novo emprego e até se casado novamente. Os pais e entes queridos de Hannah acreditavam que o processo terminaria ali e que Maninder seria extraditado para a Inglaterra. Contudo, surgiu um problema. Embora estivesse preso, a extradição não foi imediatamente discutida. Ele chegou a participar de programas de televisão, onde confessou: "Eu a sequestrei, estuprei e finalmente a matei." I abducted, raped and killed Hannah Foster. Apesar dessa confissão ter sido gravada em vídeo e do paradeiro de Maninder ser conhecido, as autoridades indianas não procederam com sua extradição imediata. Com a ajuda de seu irmão, Maninder contratou uma equipe de advogados para tentar impedir sua extradição, recorrendo 35 vezes. No entanto, todos os esforços foram em vão e, em 2007, ele foi finalmente extraditado para o Reino Unido para ser julgado. Em 28 de julho, ele foi levado para a Inglaterra. Acusado de estupro e assassinato, Maninder negou todas as acusações e retratou as entrevistas dadas em seu país. Inicialmente, ele alegou ter encontrado o corpo de Hannah em seu carro, entrado em pânico e jogado-o onde foi encontrado pela polícia. No entanto, essa versão não correspondia às evidências das câmeras de segurança e do histórico de localização de Hannah. Testes de DNA realizados no Reino Unido confirmaram que o sêmen encontrado no corpo de Hannah pertencia a Maninder Singh Kohli. De acordo com a promotoria, na noite do crime, Hannah e Helen se despediram no ponto de ônibus. Depois que a amiga embarcou, Hannah começou a caminhar para casa. Não havia pessoas ou carros ao redor, e ela seguia sozinha pela calçada. Maninder, voltando do trabalho, a viu caminhando sozinha e decidiu diminuir a velocidade para falar com ela. Hannah percebeu o perigo e ligou discretamente para o número de emergência. Acredita-se que o celular estava na bolsa ou no bolso de trás da calça, por isso o som na gravação estava muito baixo. De alguma forma, Maninder conseguiu fazer com que Hannah entrasse em sua van, talvez alegando que a levaria para casa ou forçando-a a entrar. Após alguns quilômetros, ele parou em um local isolado, a levou para o banco de trás, estuprou-a e depois a estrangulou. Para se livrar do corpo, ele dirigiu por mais alguns quilômetros até chegar a um ponto de coleta de lixo. Depois, notou os pertences de Hannah e acreditou que, se livrasse deles, não seria incriminado. O que Maninder não sabia é que o celular permaneceu ligado todo o tempo e tinha bateria suficiente para algumas horas. Em novembro de 2008, o julgamento de Maninder foi realizado no Reino Unido, onde ele foi considerado culpado pelo assassinato de Hannah Foster. Condenado à prisão perpétua, ele deverá cumprir no mínimo 24 anos de prisão antes de ter direito à liberdade condicional, prevista para 2032. Antes de começarmos o segundo caso, pedimos o seu apoio ao canal. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum caso fascinante. Andrea Vasquez nasceu em 11 de abril de 2004, na cidade de Downey, Califórnia. Seus pais, Eduardo e Ana, eram imigrantes mexicanos que haviam se estabelecido ali anos antes. Ela também tinha uma irmã mais velha chamada Edlyn. Apesar de ter um círculo de amigos pequeno, Andrea era conhecida por sua inteligência, senso de humor e personalidade alegre. Desde criança, seu pai a incentivava a praticar esportes, e Andrea se dedicou ao futebol até os 14 anos, destacando-se em temporadas de sucesso na Downey Soccer League. No entanto, sua verdadeira paixão emergiu durante o ensino médio.
o mundo da moda. Ela sonhava em trabalhar com artistas famosos e marcas de luxo. Para seguir esse sonho, decidiu estudar design de moda no Fullerton College, enquanto trabalhava meio período em um shopping center. A vida amorosa de Andrea também começou a florescer no final da adolescência. Segundo sua irmã Ana, ela conhecia o namorado desde o ensino médio. No dia 19 de agosto de 2023, Andrea decidiu sair com ele para um encontro no Penn Park. Eles ficaram no carro por horas, aproveitando a conversa até perto da meia-noite. Em determinado momento, perceberam uma caminhonete Toyota branca se aproximando do carro. No início, o casal não deu muita importância e continuou conversando. No entanto, logo em seguida, o motorista da Toyota saiu do veículo com uma arma na mão e, sem aviso, começou a atirar na direção deles. Andrea, sem tempo de reagir, foi atingida por um dos tiros e caiu no chão, atrás do carro. Nesse instante, o namorado de Andrea, instintivamente, abaixou-se para se proteger. Quando olhou para ver a condição de Andrea, viu que ela estava sangrando e tentou decidir o que fazer. Tentou se levantar para ver se o atirador ainda estava por perto. Ele viu o homem armado se aproximando lentamente, com o rifle levantado, e decidiu fugir, deixando Andrea para trás. Surpreendentemente, o atirador permitiu que ele fugisse e não disparou mais tiros. Enquanto isso, o namorado de Andrea correu em direção a outro casal no parque e pediu ajuda. Primeiro, ligou para a emergência para relatar o ocorrido e depois entrou em contato com a família de Andrea para contar o que tinha acontecido. O agressor aproveitou o momento para pegar Andrea do chão e forçá-la a entrar na caminhonete. Ouviram o som do veículo se afastando. Quando soube do que havia acontecido, a irmã de Andrea decidiu usar o recurso Buscar iPhone para rastrear sua localização. As duas tinham o hábito de compartilhar suas localizações por segurança. Então Adeline estava confiante de que conseguiria encontrá-la. Adeline saiu de sua casa em Downey e seguiu a localização do celular de Andrea até um local isolado em Moreno Valley, no condado de Riverside. Ao chegar lá, a polícia ainda não havia sido informada, então ela começou a procurar sua irmã sozinha. No entanto, não conseguiu encontrar Andrea em lugar algum. Pior ainda, Adeline encontrou uma poça de sangue no local e imediatamente temeu o pior. Enquanto isso, a mãe de Andrea e suas tias foram à delegacia de Downey pedir ajuda e relatar a localização indicada no telefone de Andrea. Também informaram à polícia, com base nos relatos de testemunhas, que a filha tinha sido levada em uma caminhonete branca e imploraram para que agissem rapidamente. Infelizmente, enfrentaram obstáculos burocráticos e ficaram frustradas. A polícia de Downey afirmou que não poderia agir de imediato porque a localização indicada estava fora de sua jurisdição. A solução proposta foi parar todas as caminhonetes brancas na estrada, o que era praticamente impossível. Em vez disso, a polícia de Downey entrou em contato com a delegacia de Whittier para coordenar a cooperação e registrou oficialmente o desaparecimento de Andrea. A família Vasquez não entendia essa inércia. Para eles, em emergências como essa, as fronteiras não deveriam ser um problema. Felizmente, a polícia de Whittier agiu rapidamente assim que recebeu a notícia. Eles enviaram equipes ao local indicado em Moreno Valley e iniciaram buscas intensivas na área aberta. Também utilizaram as redes sociais para divulgar alertas de pessoa desaparecida ao público enquanto procuravam por qualquer sinal de Andrea. Acreditando que encontrariam Andrea viva, a família Vasquez foi até o Penn Park, onde ela havia sido sequestrada, e organizou uma vigília de oração. No entanto, por volta da meia-noite de 21 de agosto, as buscas tiveram um desfecho trágico. A polícia anunciou que o corpo de Andrea Vasquez havia sido encontrado em Whittier, aproximadamente 48 horas após o sequestro. O local onde o corpo foi descoberto, em Moreno Valley, ficava a cerca de 100 quilômetros do Penn Park, mas não muito longe da localização indicada pelo celular de sua irmã. A equipe de polícia de Whittier informou a dolorosa notícia à família no dia seguinte. Foi o dia mais triste de suas vidas.
Amigos e entes queridos de Andrea se reuniram no Penn Park para orar por ela e lembrá-la com carinho. A mãe de Andrea também deu uma entrevista à imprensa, pedindo que cessassem as críticas ao namorado de sua filha. Eles não guardavam ressentimentos por ele ter deixado Andrea para trás, acreditando que ele havia feito o certo ao fugir e chamar ajuda. No entanto, muitos usuários na internet não concordavam. Muitas pessoas afirmavam que ele deveria ter ficado e enfrentado o agressor. Alguns até insinuaram que ele poderia estar envolvido no caso, apesar de essas alegações não terem fundamento. Mesmo assim, as críticas públicas o afetaram e foi decidido manter seu nome em sigilo na mídia. Enquanto a família Vasquez lidava com as consequências dessa perda trágica, as autoridades anunciaram um importante desenvolvimento no caso ainda no mesmo dia. Na tarde de segunda-feira, foi revelado que Gabriel Esparza havia sido preso e que a provável arma do crime havia sido encontrada. Sua prisão, na verdade, ocorreu no dia anterior, apenas algumas horas antes de o corpo de Andrea ser encontrado. A polícia o deteve sem resistência e também apreendeu a caminhonete Toyota branca usada para cometer o crime hediondo. A arma utilizada por Gabriel estava registrada em nome de outro membro da família, pois, de acordo com as leis da Califórnia, ele não tinha idade suficiente para possuir uma arma de fogo. Era necessário ter pelo menos 21 anos. Como a investigação ainda estava em andamento, os policiais decidiram não divulgar mais detalhes. No entanto, segundo a imprensa, Gabriel era um estudante universitário sem antecedentes criminais e vinha de uma família respeitável. Além disso, foi descoberto que ele não tinha qualquer ligação com Andrea ou seu namorado, indicando que o crime foi completamente aleatório e que o casal estava apenas no lugar errado, na hora errada. O advogado de Gabriel afirmou que seu cliente estava assustado após a prisão e apenas começava a entender o que estava acontecendo. Alguns especialistas jurídicos interpretaram isso como uma possível estratégia de defesa baseada em insanidade. No dia 23 de agosto de 2023, foi realizada a audiência preliminar do caso. Amigos e familiares de Andrea também estavam presentes no tribunal, enfrentando o agressor pela primeira vez. Durante a audiência, os promotores apresentaram formalmente 7 acusações contra Gabriel, incluindo homicídio, sequestro e agressão com a intenção de cometer um crime grave. Apesar dos rumores de que Gabriel teria confessado o crime, seu advogado declarou sua inocência, levando o julgamento a ser adiado para uma data futura. Um porta-voz da família Vasquez informou que o julgamento pode se estender até 2024 ou mesmo 2025. Como Gabriel Esparza alega ser inocente, pode levar vários anos até que haja uma condenação definitiva. Independentemente do tempo que o processo legal leve, a família Vasquez está determinada a lutar por sua querida filha e garantir que a justiça seja feita. Antes de terminar este vídeo, gostaríamos de avisar que o vídeo à esquerda contém cenas perturbadoras e é recomendado apenas para espectadores adultos. Já a playlist à direita é composta por vídeos que têm sido muito apreciados por vocês.